Boa noite, meu nome é Cacilda Drummond, eu atuo na área de gestão da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança e hoje estou aqui participando dessa ação, do Qualitim Conecta para a gente falar um pouco sobre a importância da alta liderança nos sistemas de gestão. Vamos falar um pouquinho aí das normas, daquilo que elas trazem a respeito do assunto e em cima de algumas perguntas, comentar sobre a experiência trazida aí de auditorias internas, auditorias externas, treinamentos e em atividades, que a gente pode perceber bem na prática, em diferentes segmentos, como que as pessoas lidam com esse desafio de trazer a alta direção para uma gestão participativa e ter aí o seu sistema alinhado, de fato, com todo o direcionamento estratégico das suas empresas. A importância da participação da alta direção no sistema de gestão, ela se dá, antes de qualquer outra coisa, pela parte da norma que atribui requisitos específicos à liderança. Quando a gente fala liderança, não só a liderança dos processos, as pessoas que estão ali como cabeça de equipes, líderes de processo, mas também e principalmente aqueles que vão dispor de recursos, que vão vender a ideia dentro da empresa. Então, se a gente pega aí depois da compatibilidade das normas, dessa estrutura que é comum à maioria delas, falando aqui, por exemplo, da 9, da 14 e da 45, no contexto da qualidade, meio ambiente e segurança como referência, e outras normas setoriais, existe uma parte específica dedicada à liderança, ou seja, ali são atribuídos com bastante clareza os pontos que precisam ser cumpridos pela liderança. Então, independente dessa alta direção delegar e distribuir essas atividades dentro da organização, fica muito claramente estabelecido o que cabe ali no contexto de liderança e comprometimento. Então, a participação, ela é, sem nenhuma sombra de dúvida, requerida, E a gente não deve fazer nada porque a norma pede, mas sim, o nosso sistema, quando vai ter como base de certificação uma norma, ele vai se parametrizar nos requisitos daquela norma. Se ali eu já tenho requisitos específicos voltados à liderança, já fica muito claro que é imprescindível essa participação. Então, ela é muito importante. Um outro ponto é que quem traz a decisão pela certificação, embora a gente fale, a certificação ela é um processo voluntário. Sim, mas ela tem aí uma visão por parte da organização de mais vantagem competitiva, de maior alcance no mercado, de um atendimento específico a um determinado cliente, melhorar uma pontuação no cadastro de um cliente específico. Enfim, quando a gente tem dentro da nossa organização, quando o nosso sistema de gestão ele tem uma base, uma referência de certificação, a gente está contando que tem ali uma certificação de que aquilo é atendido, de que aqueles parâmetros são cumpridos, e aí vem todo o processo de auditorias que verificam e que atestam isso. Então, quando essa decisão vem da alta direção, é super importante também que ela possa vender essa ideia dentro da empresa, porque ninguém mais forte que esse papel, para fazer com que essa decisão seja compreendida e abraçada pelas pessoas que vão fazer parte dos processos. Sobretudo, hoje a gente fala com muito maior clareza de que a estratégia caminha junto com o sistema de gestão. Não existe mais aquele sistema paralelo, e onde existe, ele está aí à mercê
de um modelo que já não se adequa mais. Por quê? Porque antes a gente tinha aquele negócio lá com o pessoal da gestão da qualidade, isso é só com o povo da segurança, isso é só com o meio ambiente. Não, hoje está muito mais claramente estabelecido o contexto da empresa, trazendo aí toda a parte de direcionamento estratégico para caminhar junto e trazendo também mentalidade de risco, gestão de mudança e outros tantos aspectos que vão cair de novo na importância da alta direção. Por quê? Se isso não vem de cima para baixo, isso não vai ser tão bem vendido, né? Tão bem disseminado dentro da empresa. E muitas vezes, se eu coloco um modelo aí dentro de experiências que a gente tem de auditoria, de treinamento, de própria, até de auditoria de certificação, fica muito fraco o sistema que não traz esse viés. Por quê? Por causa da manutenção. Então, de novo, fica reforçada a importância da participação da alta direção quando a gente fala na sustentabilidade desse sistema e na coerência dele com o direcionamento estratégico da organização. Se eu disser que não, você vai receber um monte de mensagem aí falando que eu sou mentirosa, porque alguém tem um caso para contar aqui ou ali. Na verdade, já vi sim organizações chegarem à certificação sem um efetivo envolvimento da alta direção. Qual a perda nisso, né? A gente acabou de falar da importância da participação, então, para não ser redundante, vamos pegar um gancho no que se refere à nossa vulnerabilidade enquanto organização. A gente tem N variáveis. A gente tem o mercado, as questões políticas, econômicas, a gente tem a mudança de cliente, a gente tem a mudança de atuação do segmento em que a gente atua, enfim, e outras variáveis que vão fazer com que o nosso sistema sofra aí, vamos falar, riscos, né? Então, hoje, mais do que nunca, o que já era implícito nas normas é muito mais cobrado hoje, e talvez mais claro, que é a própria mentalidade de risco, como que a organização lida com isso, reconhece, controla, né, os seus riscos e as suas oportunidades. Então, se não houver um comprometimento efetivo, isso aí fica muito desmembrado e aí a gente tem um sistema quebrado. Por isso, não dá para dizer que é impossível se certificar, mas é muito comprometedor que um sistema de gestão seja mantido se não houver de fato esse envolvimento, ou seja, vai custar muito mais caro em todos os aspectos, tanto pela perda dos benefícios que uma norma pode trazer, se for feito um bom uso, como pela própria sustentabilidade do modelo de novo. Por quê? Porque ele não vai vir com um viés relevante aí, que é um viés que a alta direção dá, de rezar esse credo, de falar essa língua e de conseguir, inclusive dentro da questão das mudanças, desses aspectos que tornam a organização enfraquecida aí em alguns momentos, tomar a decisão mais correta, enxergar as possibilidades de agir com foco em melhoria contínua, com foco no cliente, com foco no meio ambiente, com foco na saúde do trabalhador, daquilo que for voltado para aquele seu modelo, sem comprometer a identidade da empresa. Então, o que a gente pensa aqui sobre o benefício não é só certificar e pronto, é a importância de certificar e manter isso rodando, porque a gente fala conjuntamente a mesma língua e tem um sistema aí coerente com o direcionamento estratégico.
Falando de comprometimento e de envolvimento, a gente traz aquele clichêzinho antigo, né, da galinha e do porquinho, que no velho café da manhã de ovos com bacon, a gente tem alguém envolvido e um porquinho bem comprometido, né? Ou seja, é muito diferente. Então, quando a gente fala de alta direção nesse sentido, muitas vezes você pode ouvir assim: não, a minha alta direção faz sim a parte dela. Eles têm uma reunião periódica, a reunião de alta direção, a reunião de análise crítica, né? Em que eles se reúnem para ter uma visão aí geral de a quantas anda, né, esse sistema, o que tem ocorrido, e isso tem toda uma visão sistêmica, né, em qualquer das normas existem lá estabelecidas até as entradas, as saídas, ou seja, o que vai alimentar essa análise crítica. Ele se envolve com isso sim, na medida em que ele recebe esses dados, essas informações, tem que proceder à análise, tem que tomar ações e decisões ali em cima disso. Além desse envolvimento, a própria participação nas auditorias, uma auditoria interna, auditoria externa, naquele momento em que a empresa é representada, né, por aquele papel ali de alta liderança. Isso, além disso, quando a gente fala em comprometimento, a gente fala em uma série de requisitos que não faria sentido ler aqui, eu nem sei, nem saberia falar de cor, mas existem uma série de responsabilidades bastante relevantes que são atribuídas à alta direção, ou seja, eles colocado assim, a alta direção precisa assegurar, né? A alta direção precisa garantir isso. Então, independente dos meios, independente da forma como ela delega essas atribuições, ela precisa assegurar que esse sistema rode, funcione e que nenhuma engrenagem possa emperrar isso aí por um conjunto de fatores que estão interligados desde o processo de concepção de um novo negócio até a entrega de um serviço, de um produto. Então, esse comprometimento ele vai se dar maior do que um simples envolvimento com atividades de rotina do sistema, quando a alta direção participar de fato da integração dos requisitos na norma na organização, ou seja, sem ser, de novo, uma coisa separada, distinta da organização. Vira cultura mesmo, vira a realidade daquela empresa. A gente não faz só porque a norma pede, a gente faz porque aqui a gente acredita que isso funciona melhor assim. Nenhuma empresa funciona por milagre, é muito comum e é muito tranquilo e pode ser claro que todo mundo busca lucratividade. Então, a gente precisa ter que falar essa língua também, porque na medida em que a direção se compromete, ela vai sim buscar resultados lucrativos, resultados tangíveis, e ela pode enxergar isso dentro de ações promovidas por esse movimento de gestão. Então, quando eu evito um incidente ambiental ou do trabalho, quando eu cuido de algum aspecto relacionado à saúde do trabalhador, quando eu prezo pela qualidade final do meu produto, pelo atendimento pós-venda e outros tantos fatores aí correlacionados, isso também deve ser voltado sim à lucratividade. Por quê? Porque com o comprometimento da direção, a gente passa a ter toda uma empresa voltada também com o seu comprometimento perante a alta direção, que estabelece aquela ideia e que de fato consegue chegar aí ao conceito de melhoria contínua. Então, não é só se envolver, né? É o comprometimento nesse sentido de assegurar que o sistema rode dentro das suas atribuições. A 9001, ela traz para a alta direção um requisito específico
voltado ao foco no cliente, porque ela pede que seja demonstrado liderança, sejam demonstradas a liderança e o comprometimento no contexto de atender aos requisitos, no contexto de conhecer seus riscos e tratá-los, e em aumentar a satisfação do cliente, ou seja, que isso seja uma premissa e que de fato exista sempre a melhoria da satisfação desse cliente, né? Falando de requisitos, a empresa precisa conhecer os seus requisitos para os requisitos daquilo que ela fornece. Então isso envolve os requisitos que o cliente traz, os requisitos que a própria organização determina e comunica ao cliente, os regulamentares, estatutários, os legais, outros requisitos específicos envolvidos e, além disso, a questão de interpretar, conhecer, reconhecer os seus riscos que possam afetar essa capacidade de atendimento ao cliente e saber controlá-los ali ao longo dos seus processos. Além disso, assegurar que seja mantida o aumento, que seja mantido o aumento da satisfação do cliente. Então, por que isso na mão da alta direção? Pela importância do assunto, né? Pela amplitude desse assunto. Muitas vezes a gente tem problemas importantes de reclamações, de defeitos em linhas de produção, de falhas aí significativas, exatamente porque a gente não estabeleceu meios de garantir que esses requisitos sejam monitorados e avaliados em estágios apropriados. Então, por que isso não está solto somente em outros requisitos da norma e está voltado para a direção? Porque é a alta direção quem vai ter a responsabilidade de assegurar o atendimento a todos esses requisitos. E a gente precisa, de fato, ir melhorando a nossa condição de identificar, determinar e comunicar com o cliente para facilitar as relações de consumo. A questão da mentalidade de risco é bastante ampla, né? Então é mais do que justificável que ela também venha de cima para baixo, e nesse aspecto o foco no cliente se fecha com a satisfação, ou seja, na medida em que eu atendo aquilo que foi estabelecido, que foi acordado, e que eu atendo num formato de melhoria contínua, obviamente eu vou ter clientes mais satisfeitos a cada dia. Uma boa política, ela deve ser suficiente. Muitas vezes a empresa pula aí algumas fases e já quer uma política saindo da suficiência para a excelência, né? Chega por último e senta na janela já com uma política bem bacana pregada lá na portaria e divulgada no site, na documentação para os clientes, enfim. A política é um pouco mais que isso, né? A política entendida, tendo seu propósito entendido aí dentro das normas, ela traz valores, ela traz intenções, ela traz premissas. Então eu costumo brincar que menos é mais, ou pelo menos que precisa ser bem representativa da nossa identidade. Então, quando alguém escreve lá que aqui na nossa organização a gente preza pela capacitação dos funcionários. Ok, as normas promovem aí a capacitação, o conhecimento, né? As pessoas terem conhecimento naquilo que elas fazem, e de fato isso vai envolver treinamento, vai envolver outras ações de capacitação, mas ninguém pediu para que isso seja declarado na política como um valor.
Então, quando eu não tenho isso na minha política, não quer dizer que eu não faça essa minha ação naquela caixinha que eu tenho que fazer. Agora, isso vindo como política, necessariamente, ela vem como um valor, como uma intenção nossa, e ela precisa fornecer aí estrutura para desdobramento. Então, o que é uma boa política? Uma boa política é aquela que atenda ao que a norma requer, de acordo com as normas que você atue. Além disso, que além do que a norma pede, que ela represente aquilo que for um valor para essa organização, e aí menos é mais. Se você ainda não chegou a esse ponto, não escreva na sua política que aquilo é um valor, se você ainda não pratica de fato isso dentro da organização. E mais do que isso, a minha política, a minha parte poética aí, com todo respeito, ela vai se transformar em objetivos que, por sua vez, devem ficar voltados a indicadores, a metas, a programas que vão definir quem vai fazer o quê, em qual estágio, em quanto tempo e o que a gente pretende com aquilo. Ou seja, a gente sai dessa intenção determinada, estabelecida, implementada e mantida aí pela alta direção e converte isso em dados tangíveis, para que a gente demonstre que as nossas ações estão de fato gerando resultados. Aí eu volto naquele ponto de que a gente precisa ser coerente, com todo o contexto da organização, com toda a realidade. Se a gente precisar revisar metas, revisar objetivos, enfim, reestabelecer, manter só como monitoramento e trazer novos desafios, toda essa dinâmica aí é aplicável. O que se espera é que você não tenha uma política que tenha ela atrelado a alguns indicadores que não indiquem o que precisa ser indicado dentro da organização. Se eles não forem necessários, se eles não forem imprescindíveis, se eles puderem ser medidos só no mês que vem, porque esse mês não deu tempo, é sinal de que eles têm uma desimportância estranha, E aí a gente deve repensar nessa dinâmica o quanto a nossa política está de fato falando a nossa língua e o quanto esses objetivos estão bem associados. Então, uma boa política, ela tem todo esse conjunto aí de diretrizes, de novo alinhada com o direcionamento estratégico da organização, para a gente falar uma língua só. E aí a dica é perguntar sempre se os meus indicadores são necessários à minha alta direção, eles vivem sem ele, eles cobram aí essa medição desse conjunto dos meus objetivos, das minhas metas, dos meus indicadores associados, dos resultados em um determinado período que é recente e a necessidade de mudança ou não, porque se eles puderem ser deixados para o final do mês ou para o trimestre ou para serem olhados depois da periodicidade que foi estabelecida, seguramente eles estão desimportantes. E aí talvez seja o caso de revisá-los ou linkar aí com a alta direção para a gente fazer indicadores que indiquem, bem associados à nossa política. É importante a gente entender essa relação da responsabilidade e autoridade. Quando a alta direção atribui papéis, designa ali pessoas para atuarem dentro do sistema, ela dá a eles uma responsabilidade para que ele responda por aquela parte do processo ou para que ele trabalhe junto aí com a sua liderança nesse sentido, ou um próprio desdobramento de atividades aí da alta direção para um determinado papel.
é importante sempre avaliar na atribuição de papéis, responsabilidades e autoridade se se a autoridade concedida é coerente com a responsabilidade. Por quê? Se eu tenho uma determinada responsabilidade no meu sistema de gestão ambiental, mas eu não consigo, por conta de alguma peça aí que está faltando, enfim, alguma determinação, não só por conta de cargo, não é porque eu sou uma analista ou porque eu sou um estagiário que eu não vou ter autoridade, é mesmo porque não foi atribuído, né? Não foi concedido. Muitas vezes acontece isso. Então, para que eu possa intervir dentro daquele meu papel, eu preciso ter uma autoridade coerente com a responsabilidade que me foi dada. É importante entender isso em todas as funções, porque um exemplo prático, quem atua aí com gestão de não conformidades, com gestão de incidentes, com a própria atualização conjunta, né? Quem gerencia aí a atualização dos registros, das análises de risco, de oportunidades, para que essa dinâmica seja assegurada, é importante que essa pessoa tenha autoridade coerente para conseguir fazer com que essa movimentação aconteça nos outros processos e seja dada aí a oxigenação necessária ao sistema. Então, o principal ponto é conceituar claramente responsabilidade e autoridade e fazer isso de forma consistente. O principal aspecto, na minha opinião, e aí pode não ser consenso, talvez às vezes soa até estranho comentar isso e quem faz parte da alta direção ouvir talvez entenda de uma forma diferente, mas o principal aspecto é o conhecimento, né? A capacitação, o treinamento. Ah, mas como que você está falando de capacitação da alta direção? É capacitação no sentido de algum formato que leve até esse grupo, ou a essa pessoa, a esse papel de alta direção, o conhecimento daquilo que norteia o sistema de gestão. Então, eu posso partir de uma empresa que está iniciando um processo de certificação, ela está adequando os seus processos, a forma como todo aquele mecanismo ali já funciona, vão existir coisas que vão ser mantidas, vão existir coisas que precisam ser adequadas, podem existir processos que vão ser criados em função do atendimento a determinados requisitos, falando de novo no que a gente comentou no início da importância de não ferir a identidade da organização, né, de manter, não enfiar norma goela abaixo, mas é super importante que eu conte para essa alta direção o que a norma pede. De que eu estou falando? Capacitar a alta direção nos requisitos normativos, inclusive em respeito à posição, à experiência, ao know-how dessa equipe, né, da alta liderança em si, em poder identificar o que pode ser melhor, o que pode colocar a empresa mais em risco, que tipo de mudança precisa ser feita de forma gradativa, que tipo de modelo que a gente está trazendo serve ou não para aquela empresa. Uma solução que serve para uma empresa não serve para outra. E muitas vezes a direção me diz, olha, aqui isso não vai funcionar. E às vezes me diz isso com propriedade. Por quê? Porque não fala a língua daquela empresa. Então, o principal aspecto, na minha opinião, que a gente deixa de fazer na maioria das vezes por conta de ser a alta direção é não capacitá-los no sentido de conhecer a norma. Que diferença que isso vai fazer? Isso vai fazer diferença na participação deles em contribuir com soluções, talvez de forma até mais ágil. Isso vai fazer diferença na participação deles naqueles eventos de envolvimento aí que são a própria reunião de análise crítica, as auditorias.
o conhecimento faz toda a diferença, eu sei por que eu estou sendo cobrado, eu sei o que a norma requer e por que a minha organização faz de uma determinada forma. Então eu voto aí naquilo que eu acho que faz mais falta hoje para trazer a alta direção num primeiro momento, contar para eles de uma forma clara, na linguagem deles, no tempo que for disponível, no modelo mais fácil de se assimilar, que seja coerente com a cultura daquela organização, o que a norma pede. Se vai ser um evento de capacitação, se vai ser um treinamento, uma mentoria, se vão ser reuniões, enfim. Mas conta o que a norma diz para a gente poder seguir junto aí, obedecendo aos requisitos. Eu sempre costumo brincar que se a alta direção não está do nosso lado, tem alguma coisa aí que a gente fez de forma insuficiente, né? Nós não conseguimos convencê-los disso. Ah, não, mas aqui é muito difícil, aqui o pessoal não participa, aqui o pessoal é assim, aqui o pessoal é assado. Eu acho que é difícil mesmo, né? Muitas vezes a gente não conseguiu achar a linguagem. É igual quando você tenta um modelo de treinamento mais de uma vez, um modelo de capacitação, e aquilo não funciona com aquela determinada equipe. Você tem que mudar seu método. Será por que a gente não é convincente de forma suficiente aí com a alta direção às vezes? Eu acho que tem um pouco de crença, um pouco de hábito. Ah, não, o diretor não faz treinamento, o diretor não participa de auditoria, o diretor não tem não conformidade. Nossa, como que eu na auditoria interna vou falar com o meu diretor, né, olhando por esse caminho aí da liderança? Talvez isso seja um ponto a se pensar. Outro aspecto que eu falo bem pelo lado deles é assim, eu comentei sobre os indicadores, eu comentei sobre algumas questões do sistema de gestão, em que a gente não traz a alta direção para participar. Muitas vezes no uso de ferramentas, por exemplo. Eu chego numa auditoria, e isso não é incomum, eu vejo lá alguém chegar e deixar tudo prontinho lá na tela, por exemplo, de um software de gestão, como os que a Qualitim tem aí de gestão de não conformidades, dos indicadores, a própria reunião de análise crítica, os registros. O diretor que está ali conversando comigo e até me apresentando dados e me mostrando a evolução ou os resultados de um determinado período, ele é pouco familiar com aquela ferramenta. Por quê? Porque aquela é uma ferramenta do povo do sistema de gestão. E aqui do lado de cá está a organização, essa separação aí que a gente já falou que é comprometedora. Então, o quanto nós estamos trazendo a nossa alta direção para um modelo participativo e que faça sentido, né? Eu não vou convencer a alta direção com gráfico colorido, eu vou convencê-los com gráficos, dados, resultados que possam embasar decisões, que possam mostrar de fato a quantas anda a minha relação com o cliente, a quantas anda a nossa produção, claramente voltados para a lucratividade, né, seja através de produtividade, de outros meios, a mentalidade de risco que pode trazer tantos benefícios, a gestão de mudanças. Então, assim, como é que nós estamos vendendo esse peixe para eles? Né? É importante perguntar e ouvir um pouco do que faria sentido para esse papel aí, agora trocando, que o sistema mostrasse. Então, a gente precisa deixar de ser coadjuvante e ser protagonista dentro da organização. A gente precisa ser mais necessário para fazer sentido e para dar a importância devida no contexto da participação da liderança. Outros aspectos também vão estar voltados, eu acho que a melhor palavra aí é resultados, né? Quanto mais os nossos resultados fizerem sentido, e quando eu falo os nossos, é aqueles que a gente cuida o ano inteiro, que a gente cuida em períodos, que a gente reestrutura para mostrar para a alta direção, quanto mais sentido eles fizerem, mais convincente nós seremos. Então, acho que a gente peca um pouco em não trazer modelos aí que sejam interessantes no sentido estratégico.
nesse aspecto que precisa ser reforçada a atuação, né, de quem serve aí a alta direção de dados, de informações, para que isso flua de uma forma mais fácil e mais resolutiva. Pessoal, muito obrigada pela participação, obrigada a Qualitim por promover esse momento aí de conexão, né, em que a gente que trabalha na área pode vir aqui e falar algum tópico, como hoje eu acho super relevante essa questão da alta direção, é uma ideia que eu vendo de verdade e acho boa de falar porque às vezes ela não parece tão clara e na verdade é possível, né, trocar ideias a respeito desses assuntos sim, e de uma forma mais leve do que simplesmente se ater à leitura das normas. Então, a Qualitim ela pode oferecer uma série de ferramentas e soluções, isso pode ser acessado no site www.qualitim.com e se alguém quiser fazer algum contato também, pode ser feito através deles, eu fico à disposição. E agradeço a participação de todos vocês. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo.